tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula do Curitibanos Poliglotas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre questões históricas e culturais de um assunto bem importante e interessante. Eu sou a Ângela e o tema da nossa aula hoje é meios de comunicação. É um tema bem amplo, nós poderíamos passar bastante tempo conversando, então aqui a gente selecionou algumas partes históricas para vocês entenderem um pouquinho da linearidade do processo dos meios de comunicação e também algumas questões curiosas sobre os meios de comunicação. Espero que vocês gostem. Primeiro, para começar, o que são meios de comunicação? São os instrumentos utilizados para difundir a comunicação. Às vezes no micro, ou seja, para poucas pessoas, você e uma pessoa, e às vezes para mais pessoas. Então a gente vai conversar sobre alguns dos mecanismos, dos instrumentos, dos aparelhos, das ferramentas utilizadas para a gente se comunicar com outras pessoas ou para nós nos informarmos sobre assuntos diversos. Primeiro a gente tem que pensar, com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, os meios de comunicação vão evoluindo, vão ficando cada vez melhores. Quando falo melhores o acesso fica mais rápido, a gente tem questão de segurança, a gente tem acesso a mais informações e isso no sentido global. Praticamente todos os lugares do mundo conseguem receber informações em tempo real. Obviamente, tem muitos locais que ainda não conseguem, mas enfim, essa tecnologia está ficando cada vez mais moderna para facilitar esse processo para nós, seres humanos. Em relação aos meios de comunicação, eles podem ter dois tipos. Primeiro, os meios de comunicação individuais. O que é isso? É uma comunicação interna, interpessoal, ou seja, interpessoal quer dizer entre as pessoas. Por exemplo, quando você telefona para alguém, quando você manda um e-mail, uma carta, correio ou em massa, que são mais amplos, tem o intuito de comunicar um grande número de pessoas. Por exemplo, quando a gente lê um jornal, revista, acessa a internet, assiste televisão, escuta rádio, enfim, tem diversas pessoas que estão tendo acesso a essa informação. Então a gente tem individual, você com uma outra pessoa, e em massa, quando esse meio de comunicação atinge diversas pessoas. Imagine, por exemplo, você assistindo televisão. Quantas pessoas, quantas dezenas, centenas, milhares, milhões, bilhões de pessoas, se a gente pensar algum evento muito bem importante que esteja sendo transmitido para o mundo todo, podem estar assistindo naquele mesmo tempo. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Para começar, a gente tem que pensar como que começou, a gente tem que pensar como que iniciou essa questão de você transmitir uma informação para outra pessoa. Se a gente voltar lá na antiguidade, lá na época dos homens das cavernas, encontramos em muitas cavernas pinturas, contando histórias de caça, contando histórias de problemas em relação a tempo, tempestades, nevascas, desabamentos, enfim. Eles já contavam uma história. Então os meios de comunicação começaram com essas artes rupestres, essas pinturas em cavernas. Depois disso a gente tem que ver, começou a questão da escrita, esses símbolos que representavam uma determinada ideia. Se a gente pensa em escrita nos dias de hoje, nós pensamos em papel, caderno, livro, jornais, revistas, ou uma leitura pelo celular, ou por qualquer meio eletrônico, enfim, mas a gente está falando nos primórdios, no início da escrita. Então, nesse início, quando tinha esses símbolos representando uma ideia, ele acontecia onde? Em barro, em cascas de árvore, em couro de animais, em ossos de animais que eram gravados. Então não se tinha um recurso para facilitar isso e acontecia de maneiras diversas. Depois disso, em 2500 anos antes de Cristo, a gente tinha com os egípcios o uso de papiro. Papiro vem de uma planta e eles começaram a escrever em cima desse material que essa planta produzia. E assim isso durava mais tempo, era passado de uma pessoa para outra. Depois disso nós tivemos pergaminhos. O que eram pergaminhos? Eram pedaços do que hoje representaria o papel, mas era feito com pele de animal. Isso a gente está falando lá na antiguidade. E no século XV a gente teve um invento que foi o que começou a transformar, de certa forma, essa questão da comunicação, de se comunicar entre os outros, que foi a criação da imprensa. Nessa imagem que vocês estão vendo,
a gente tem um homem chamado Johann Gutenberg, que é um alemão que viveu de 1396 a 1468. O que ele fez? Ele é um inventor alemão que começou a usar a prensa e tipos móveis de metal, ou seja, inventos que revolucionaram a técnica da impressão. Dessa maneira, ele mudou a história da leitura e da circulação de ideias em escala mundial, ou seja, era pressionado diversas letras em cima de um papel e isso possibilitava fazer mais cópias. Então, dessa maneira, foi o primórdio do que hoje nós chamamos de imprensa. E o que é essa imprensa? A gente tem duas definições aí nessa tela. Primeiro, a gente está vendo naquela imagem, ela é uma imagem que foi tirada no Museu de Gutenberg, em homenagem ao criador da prensa, mostrando como que acontecia para pressionar esses tipos, essas letras móveis para criar os textos. Então, se a gente pensar a definição de imprensa, atualmente nós temos a imprensa como instituições de divulgação de notícias e opiniões sobre fatos cotidianos, como, por exemplo, os jornais e revistas especializados. Originariamente, ou seja, no passado, ele era um dispositivo capaz de reproduzir palavras, frases, textos ou livros inteiros, através de caracteres ou tipos móveis, ou seja, ele ia colocando as letras e daí pressionando para começar o que a gente chama de impressão. Então, por isso que Gutenberg foi tão importante, porque foi a primeira vez que começou essa comunicação em massa, ou seja, para um número maior de pessoas, lógico que não é a proporção que nós temos hoje, mas para um número maior de pessoas dessas cópias escritas. Com isso, a gente pensa na criação do jornal. Em 59 a.C., na Roma já eram escritos anúncios em placas brancas e expostas em locais públicos para informar o público sobre eventos em cidades próximas, sobre questões políticas, questões sociais que os imperadores romanos na época queriam que o povo soubesse. Então não se tinha um jornal, não se tinha revista, mas se tinha escrita em grandes placas que eram expostas em praças, em locais onde tinha muita circulação de pessoas. Depois, em 1447, a gente volta para essa questão da prensa, inventada, como eu disse, por esse alemão chamado Gutenberg, que inaugurou a era do jornal moderno e permitiu o livre intercâmbio, ou seja, a troca de ideias e culturas, disseminando o conhecimento. E no século XVII, os jornais começaram a surgir como publicações periódicas, ou seja, a cada semana, a cada mês, tinha uma certa periodicidade. A cada período de tempo ia ser lançado alguma coisa, então as pessoas ficavam na expectativa. Amanhã vai ser o lançamento de tal jornal, de tal revista. Aqui a gente está falando especificamente sobre o jornal. Isso começou onde? Na Europa. Na Alemanha, na França, na Itália, são os países que começaram essa questão do jornal. Depois veio a Inglaterra e, enfim, os outros países. Se a gente pensar sobre revista, que também tem muitas similaridades em relação ao jornal. Primeiro surgiu, em 1663, a primeira revista na Alemanha. Os assuntos específicos e coletâneas de textos com caráter didático, ou seja, não era como nós temos hoje para entretenimento, variedades, essas coisas. Eram textos mais formais, mais eruditos, mais didáticos. No século XIX, começaram as revistas com interesses gerais, que tratavam de entretenimento, de questões de vida familiar, curiosidades, entre outros. Se a gente vier aqui para o Brasil, a primeira revista feita no Brasil foi lançada em 1812 em Salvador, que ali a gente tem essa imagem, realmente sem desenho nenhum, parece uma coisa simples, mas foi a primeira revista que era sobre ensaios de literatura, ou seja, era uma questão bem formal. Até aqui tudo bem? Eu espero que vocês estejam entendendo, aproveitando, pensando antes na pintura das cavernas. Depois a gente teve o início da escrita, daí a gente teve a prensa, inventada por Gutenberg, que foi, entre aspas, o que começou a possibilitar o acesso de informações para mais pessoas. Daí a gente falou um pouquinho sobre os jornais, as revistas, e agora a gente vai falar sobre o correio, que é uma coisa utilizada há muito tempo. Serviços postais são um método importante de comunicação há milhares de anos. Se a gente pensar em 2000 a.C. no Egito, já se tinha isso de entrega de informações de uma pessoa para outra.
fosse por meio de um desenho, por meio de um pacote, por meio de uma fruta, por meio de um alimento, enfim, essa entrega de uma pessoa para outra. Em 1000 a.C., os chineses utilizavam os cavalos. Homens montavam em cavalo pela questão de velocidade e levavam uma informação de uma pessoa para outra. E durante séculos esse foi um meio utilizado para essa entrega de informações, entrega de cartas, entrega de recados de uma pessoa para outra. Se a gente pensar nessa imagem, a gente tem um pombo. Por que a gente tem um pombo? Eu acredito que vocês já tenham escutado ou alguma música, ou visto em algum filme, ou lido, enfim, pombo-correio. Como é que funciona isso? Até hoje em dia, em muitos lugares, os pombos são utilizados para levar uma mensagem de uma pessoa para outra. E como é que você pode pensar? Como é que ele vai saber para onde entregar? Ele não tem uma questão de GPS, de saber o endereço, saber para quem que deve entregar. Na verdade, é o sistema oposto. O pombo-correio sempre vai para o mesmo lugar. O lugar onde ele foi criado, onde ele foi alimentado. Então, é uma questão de treino. A pessoa, desde que ele começa a ser capaz de voar, a pessoa começa a levá-lo para longe e ele sempre vai voltar para o local onde ele era alimentado. Então, para funcionar como pombo-correio, tem que ser ele levar até onde ele foi criado. Então, a cada tempo, a cada treino, a cada espaço de tempo, a distância vai aumentando. Então, de repente, ele está a quilômetros de distância, mas ele sempre vai voar para o lugar onde ele cresceu e recebeu o alimento. Então, dessa maneira, o pombo-correio é utilizado até hoje em dia em alguns locais, principalmente com questões secretas, para pessoas não identificarem, pela questão de governos não identificarem. Em algumas localidades no mundo, essa tecnologia, ou seja, essa ferramenta por meio de animais, ainda é utilizado. Os dois pássaros mais utilizados como correio são os pombos e também corvos, ok? Daí é uma questão de treino. Se a gente pensar, agora saindo um pouquinho dessa questão do homem, depois o uso do cavalo, depois a questão do pombo-correio, se a gente pensar a importância dos correios hoje em dia, vocês já imaginaram quantos milhões, bilhões de cartas e de mercadorias são entregues diariamente? Com toda uma questão de, geralmente, segurança, prazo, às vezes objetos frágeis. Então a gente tem esse correio que é o envio de cartas, documentos, encomendas, mercadorias entre um remetente é quem está encaminhando, e um destinatário. O destinatário é quem vai receber. Então a gente está aqui, ó, eu estou em Curitiba. Eu quero mandar alguma coisa para o outro lado do mundo, quero mandar para o Japão. Eu posso mandar de navio, eu posso mandar via aérea, e depende do prazo que eu quero que essa encomenda chegue. Enfim, daí tem toda a segurança do correio levar, fazer o deslocamento dessa mercadoria, dessa carta, enfim. Se a gente pensar no passado, era muito comum as pessoas se comunicarem umas com as outras por meio das cartas. Eu não sei quantos anos vocês têm, mas vocês já escreveram uma carta? Já receberam alguma carta? Não vamos falar de contas, mas alguma carta pessoal, no sentido de saber como uma pessoa está, como a família está, quais são as novidades, enfim, isso era um hábito muito comum no passado. E depois, com o advento da internet, da tecnologia, a cada dia menos pessoas escrevem cartas. Ano passado a gente até tinha uma profissão de pessoas que eram escribas. O que são escribas? Talvez você não tivesse a escolaridade, não soubesse escrever carta. Então essas pessoas ficavam em algumas estações, em alguns locais centrais, e você ditava: olha, eu quero escrever uma carta para tal pessoa, perguntando como é que ela está, pergunta como é que foi o casamento, e essa pessoa escrevia para você. Você tinha que ter um endereço e essa pessoa daí encaminhava a carta para você. Então, hoje em dia, isso é algo que quase não é utilizado. Mas essa questão do correio, como eu disse antes, pode ser entre os diversos países do mundo. Daí depende da questão de prazo para ele ir de navio, uma mercadoria que pode levar até meses para chegar, ou de avião, que levam horas ou dias. Depende da questão de urgência de entrega. Depois do correio, vou falar sobre algo que eu acredito que a maioria de vocês ainda não tem ouvido falar, ou saibamos muito poucos. Eu, por exemplo, só ouvi falar do nome telégrafo. O que é telégrafo?
Telégrafo é um meio de comunicação que surgiu no século XVIII. Ele é um sistema de transmissão e recepção de mensagens. Como assim? Era possível encaminhar mensagens para longas distâncias, mas isso era por símbolos. Então, por exemplo, a palavra tudo bem eram tantos sons que equivalia a isso. Então, as pessoas tinham que conhecer essa questão de comunicação por sinais. E daí, obviamente, era transmitido de um local e podia ser enviado para um local distante. Então, foi, entre aspas, o primeiro sistema de comunicação moderno, que acontecia a uma distância longa entre as pessoas. Então, o telégrafo foi muito importante se a gente está falando nesse tema de meios de comunicação. E aqui um que eu acredito que todos conheçam, que é o rádio. Você ainda tem um aparelho de rádio na sua casa? Um radinho de pilha, um rádio à tomada? Se a gente vê, por exemplo, quando mostram cenas de futebol, de algum esporte, às vezes é comum a pessoa estar com um radinho perto do ouvido, porque está visualizando, na época que se podia ir no estádio, agora a gente sabe que isso está um pouquinho difícil, mas logo a gente vai poder fazer isso novamente, mas enfim, a pessoa está visualizando, está assistindo o jogo e ao mesmo tempo escutando os comentários, escutando coisas que talvez sejam imperceptíveis para ele estando no próprio estádio. A gente tem que pensar em relação à música. Quantas músicas são tocadas, quantos artistas ficam famosos, ficam milionários, gravam clássicos. Você conhece alguma música que tenha 10, 20, 30, 50 anos? Tem os grandes clássicos e tudo isso se deve ao rádio. Como é que começou o rádio? O rádio começou em 1896. Por um físico italiano chamado Guglielmo Marconi. Ele obteve, apesar de ele ser italiano, ele obteve na Inglaterra a patente de um transmissor de sinais sem fio. Como assim um transmissor de sinais? Ele tinha esse aparelho que conseguia emitir sinais, emitir sons de um lugar para outro. E daí a gente pensou, nos Estados Unidos, em 1920, teve o primeiro broadcast. O que é broadcast? Essa palavra estranha que está aí na tela. É uma transmissão de um emissor para múltiplos receptores, ou seja, eles estavam em um local, em uma casa, em uma construção, em um estúdio, enfim. E daí eles conseguiram transmitir o que eles estavam falando, o que eles estavam fazendo, para diversos locais. Ou seja, aí começou uma questão de comunicação em massa. E a gente tem que pensar para que serve o rádio. Tem tantas funcionalidades para o rádio, pode ser para entretenimento. Se eu pensar, Ângela, quando eu escuto falar a palavra rádio, a referência que eu tenho para a minha vida é escutar música. Tem gente que tem alguma preferência em relação a estações de rádio, de um determinado tipo de música. Tem gente que gosta de acompanhar os noticiários. Tem gente que gosta de saber, entre aspas, um assunto específico. Então sabe que tal estação apresenta em tal horário entrevistas sobre tais assuntos. Enfim, a gente tem muitas questões dependendo do interesse da pessoa. A gente pensa no passado. Tinha uma coisa que fazia muito sucesso, que hoje em dia eu não sei se existe, eu pelo menos não conheço nenhuma, que são as radionovelas. O que eram radionovelas? Antes de existir a televisão, era uma história, uma trama, tinha toda uma história por trás e as pessoas atuavam no rádio. Então tinha os diálogos, tinha a voz, tinha a sonoplastia, que são efeitos de som diferenciados, imitando chuva, carro, cavalo, um tapa, enfim, diversos recursos para deixar a história o mais realista possível. Então a pessoa escutava e começava a imaginar o que estava acontecendo. E também a gente tem que pensar na importância do rádio durante a guerra. Muitas das tropas, principalmente na Europa, ficavam sabendo do que estava acontecendo, onde estava a fronte, quais países estavam, entre aspas, conseguindo resistir, ou quais estavam enfrentando problemas durante a guerra, por meio da rádio. Então essas transmissões durante o período de guerra foram de extrema importância. Se a gente pensar aqui no nosso país, no Brasil, a gente tem nessa imagem a mulher que está ali ao centro, chama-se Dalva de Oliveira. Dependendo da sua idade, você nunca ouviu falar. Para quem tem mais idade, para quem já estava vivo nos anos 30, 40, para quem gosta de música antiga, para quem gosta de música clássica, ela foi uma diva.
de uma pessoa muito admirada, adorada no Brasil, porque ela era da geração de ouro da rádio. Nos anos 30, o rádio era um principal meio de comunicação aqui no Brasil. E as pessoas se programavam, ficavam ansiosos para chegar a tal horário e assistir o quê? Um programa de calouro, assistir uma telenovela, tinha muita audiência, muitos ouvintes em todo o país. Então os grandes astros, as grandes estrelas da época eram as estrelas de rádio, que muitas vezes hoje acontece por causa da televisão. Naquela época, nos anos 30, anos 40, o principal meio de comunicação era o rádio. Se a gente pensar, hoje em dia, surgiram diversos outros aparelhos de comunicação, meios de comunicação. Será que o rádio ainda é importante? Muito importante. E aqui eu paro um pouquinho. Você tem algum rádio na sua casa? Você costuma escutar rádio? Seja por meio do aparelho rádio, seja sintonizando uma estação por meio do seu celular, do seu computador. Se você tiver carro, no seu carro tem um aparelho para você escutar rádio, você escuta, enfim, é uma coisa bem comum até os dias de hoje. A gente tem uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, que se chama ABERT, que diz que 88,1% dos domicílios brasileiros ainda utilizam rádio. E mais de 200 milhões de aparelhos convencionais no país. Ou seja, quer dizer que 200 milhões de pessoas têm rádio? Não, mas tem algumas famílias que têm mais de um aparelho em casa. Tem umas pessoas que tinham um radinho velho de pilha, depois foram trocando, os rádios foram se modernizando, então a pessoa pode ter 4, 5, 6 aparelhos de rádio em casa. Mas se a gente pensar em relação a essa pesquisa, que diz que mais de 88% dos lares brasileiros têm rádio, a gente percebe que ainda tem uma grande importância em todo o país. O próximo meio de comunicação sobre o qual falaremos é um que eu tenho certeza todos vocês conhecem, que é o telefone. A gente tem nessa imagem um telefone bem antigo, e um homem ao lado. Quem que é esse homem? Esse homem chama-se Alexander Graham Bell. Ele é um escocês e durante muitos anos ele foi considerado o inventor do telefone. Entretanto, em 2002, foi reconhecido um italiano chamado Antonio Meucci como verdadeiro inventor, como verdadeiro pai dessa ferramenta. Então, desde 1876, Alexander Graham Bell era considerado o inventor do telefone. Entretanto, isso mudou e atualmente esse italiano é considerado o pai dessa invenção. Se a gente pensar em relação ao telefone, a gente tem tantos tipos, tantos modelos. Quem é um pouquinho mais antigo, eu, por exemplo, nos anos 80 eu era criança. Eu conheci esses aparelhos que estão na tela. Primeiro o telefone de disco, depois o telefone teclado e depois surgiu o celular. Além disso, era muito comum eu passeando pela rua encontrar telefones públicos, também conhecidos como orelhões, que eram telefones que eu lembro na minha infância. A princípio era com moedinhas, com fichas, depois era um cartão telefônico que dava o direito de você falar por determinados minutos, dependendo do local para o qual você estava ligando, se era na mesma cidade, se era numa cidade diferente, ia mostrando quanto tempo você tinha para falar com a pessoa. Enfim, é um aparelho que mudou muito. Se a gente pensar, a gente tem atualmente o telefone celular. O telefone fixo com fio, depois telefone sem fio, já está de certa forma obsoleto. O que é obsoleto? Ele já não tem mais tanta utilidade nos lares. Por quê? Porque o uso do celular é muito maior, muito mais efetivo. A gente tem nessa imagem diversos modelos de aparelho celular e a todo ano, e dependendo da marca, diversas vezes ao ano a gente tem atualizações. Então, se a gente pensar, a gente está falando de telefone, mas quem tem um telefone celular somente para falar via telefone, falar com alguém? Eu vou falar sobre uma experiência própria, uma experiência pessoal. Eu tenho celular. O que eu menos faço nesse celular é falar ao telefone. Eu uso diversas outras funcionalidades desse celular.
Primeiro eu acho que a questão de mensagens, muito mais do que falar, eu troco mensagens com outras pessoas. Eu uso como máquina fotográfica, eu gravo vídeos, uma vez que eu sou professora, eu gravo vídeos pensando nos meus alunos. Eu penso em relação à questão de internet, que a gente já vai falar um pouquinho, toda uma tecnologia que por meio do telefone eu consigo acessar. Então a gente tem que pensar, ele é extremamente importante, mas a funcionalidade mudou um pouquinho em relação a isso. Aí a gente tem algumas fotos que mostram alguns dos celulares considerados mais modernos atualmente. E todas, a gente tem que pensar, todos eles têm inúmeras funções que a gente tem que tentar acompanhar para, entre aspas, facilitar a nossa vida. Se a gente pensar, puxa, mas Ângela, eu não tenho um telefone que seja tão moderno, o que eu faço? É lógico que a gente sobreviveu tanto tempo sem celular, a gente consegue sobreviver sem, é uma questão de hábito. O que a gente faz em relação à nossa vida, às nossas opções? Tem gente que atualmente, se pudesse, deixaria o celular de lado. Por quê? Porque exatamente a todo minuto vai chegar uma mensagem, vai ligar alguém, você tem que responder. Para quem tem uma questão de trabalho vinculado ao telefone, tem que acessar o e-mail, às vezes tem que fazer uma planilha, tem que, enfim, tantas coisas que aquilo não nos dá tempo para nada. Então a gente tem que pensar, tem todos os benefícios, mas também tem muitas coisas negativas em relação a isso. E por fim, lógico que, como assim por fim, Ângela, não tem diversas outras coisas para a gente falar? Tem, por exemplo, eu não falei ainda sobre televisão, e televisão é provavelmente o meio de comunicação mais utilizado, ou seja, mais relevante em todo mundo. E eu não estou falando sobre ela. Por quê? Por causa do nosso tempo. Então eu vou falar um pouquinho sobre a questão da internet, que é o meio de comunicação que mais cresce entre os brasileiros e no mundo todo. A internet é um canal. Por meio da internet nós conseguimos acessar outros meios de comunicação, como por exemplo as redes sociais. Você utiliza alguma rede social? É para entretenimento, é para o seu trabalho, você acessa e-mails por meio da internet, você utiliza ferramentas de busca para estudar, para se informar sobre alguma coisa, para ver como fazer alguma coisa. A internet tem inúmeros recursos e atualmente é uma coisa ilimitada. É lógico que a gente tem a internet para o bem, a gente tem os meios de comunicação para o bem, mas também a gente tem aspectos negativos. E um deles, por exemplo, é a propagação de fake news. O que é fake news? Fake quer dizer falsa ou falso. News quer dizer notícia. Fake news é alguma coisa falsa, alguma coisa que não é verdade. E é um grande problema no mundo todo hoje em dia. A gente recebe uma notícia que a gente nem sabe se é verdade ou não, a gente acredita naquilo e começa a passar para outras pessoas. E isso cria mentiras, cria boatos que às vezes podem acabar com a vida de uma pessoa, podem causar um grande mal à sociedade. Então a gente tem que ter uma responsabilidade na hora de receber uma informação antes de propagá-la, antes de passar para as outras. A gente tem que verificar se isso é verdade. E as redes sociais contribuem muito para isso, para a propagação de fake news também. Então, de certa forma, a gente falou sobre os meios de comunicação, a gente tem que pensar da importância deles, a cada ano eles se modernizam mais e a gente utiliza eles praticamente todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, seja por meio de um sinal para alguém, seja por meio de algum meio de comunicação. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Amo Curitiba, no inverno e no verão. Tem a Rua 15, mas também o Boqueirão. Santa felicidade eu morar neste lugar. Boa Vista, Pilarzinho, a cidade pra encantar. Eu gosto de Curitiba, da Riviera ao Cajuru. Eu gosto de Curitiba, meu São Francisco e meu Xaxim. Eu amo Curitiba, Luz dos Pinhais, meu